Que a paz do nosso Senhor Jesus renove o nosso coração através da sua palavra. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito: deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias dos filhos de Ruben, primogênitos de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Agora nós vamos ler o versículo de número 26. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Até aqui. Capítulo 6 de Êxodo nos mostra as respostas de Deus para as crises de Moisés. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia que Deus, ele nos dá a liberdade de questioná-lo, de desabafar, de muitas vezes trazer para eles crises que nós estamos vivendo e ser sincero, porque Deus conhece o nosso coração, mas Ele quer ouvir o nosso coração falando com Ele. O que acontece no capítulo 5 e 6, quando Israel começa a não dar ouvidos a Moisés, o povo não ouve o seu líder, e quando Faraó dificulta ainda mais o caminho, falando que não vai deixar ninguém sair dali, o que acontece é que Moisés, ele desabafa com Deus, ele leva a sua crise para Deus. Nós vivemos um tempo que, graças a Deus, nós temos muitos profissionais que nos ajudam em nossas crises, às vezes médicos, psicólogos, e todos eles têm uma função importante, mas amado, preste atenção, nós precisamos aprender a levar nossas crises para Deus. Nós precisamos aprender a desabafar no altar de Deus, a chorar diante de Deus. Nós não podemos substituir o Senhor por nada nem ninguém. Um bom conselho, um bom discipulador, um bom psicólogo, um terapeuta, faz parte da maneira de Deus também cuidar de nós. Mas nós não podemos deixar o altar, o relacionamento com o Senhor, é ali que nós vamos ouvir realmente direções específicas, espirituais, para o nosso espírito ser reavivado na presença do Senhor e superar algumas crises espirituais, existenciais, emocionais. Moisés foi sincero e desabafou com Deus. Não é isso que aconteceu no capítulo 5 de Êxodo?
Perceba comigo, Êxodo capítulo 5, nós lemos na nossa última leitura da primícia, diz que o Senhor falou, versículo 22, Moisés se voltou para o Senhor e disse: Senhor, por que me afligiste? Ou por que afligiste este povo? Por que me enviou? Desde que me apresentei a Faraó, falando em seu nome, ele tem maltratado o povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Que sinceridade é essa, amado? A sinceridade de alguém que reconhece que Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, Ele conhece tudo que se passa em nós, mas Ele quer ouvir o nosso coração. Nós estamos precisando aprender mais isso, chegar diante de Deus sem máscara, com toda sinceridade. Na verdade, há muitas pessoas que confundem o que Moisés está fazendo é um desabafo, e não uma murmuração no sentido de duvidar de Deus diretamente, ainda que havia na vida dele aqui uma crise de fé. E sabe o que Moisés fez no capítulo 6? 2 vezes ele repete o que ele tinha falado lá no início do chamado dele. Ele fala: eu não sei falar, eu não sei falar. Irmão, essa questão não já tinha sido resolvida? Deus já não tinha falado para ele: eu que te dei a boca, eu que vou usar, eu vou usar Arão. Deus já tinha falado, mas escute isso, as nossas crises podem nos levar a um nível anterior na nossa maturidade. As nossas crises podem nos fazer retroceder na nossa maturidade, questionar novamente coisas que Deus já nos respondeu, já nos reafirmou, já nos direcionou. Quando a gente reage mal aos momentos de crise, quando as pressões vêm e a gente de alguma forma volta ao estágio anterior da nossa maturidade, mas Deus é bom e misericordioso para responder às nossas crises, amém, irmãos? E o que Deus fez aqui, como Deus respondeu às crises de Moisés? Primeiro, Deus reafirma para Moisés que Ele é o Senhor. Deus diz a Moisés: eu sou o Senhor. Eu sou, a palavra aqui no hebraico é Iavé, o nome pelo qual Deus se apresentou para Moisés. E é interessante porque o Senhor diz no versículo 2, Deus falou a Moisés, Deus está respondendo a um líder em crise: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Deus está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, que me revelei aos patriarcas, e eu sou Iavé, me revelei a vocês de maneira ainda maior, mais ampla, o autoexistente, o Todo-Poderoso, que é o único, exclusivo, Deus. Ou seja, as minhas crises e as suas precisam reconhecer que o Senhor continua sendo Deus quando nós estamos em crise, que o Senhor continua sendo todo-poderoso quando nós não estamos vendo saída, que o Senhor continua sendo Deus quando nós estamos talvez desanimados. Não defina Deus pelas suas crises e pelas suas emoções. Deus é Deus que não muda, Ele é o Senhor imutável, soberano, todo-poderoso, El Shaddai e também Iavé. Na verdade, Deus muitas vezes tem que nos lembrar o óbvio: Ele é Deus para essa situação que você está enfrentando, Ele é Deus para as crises que nós enfrentaremos, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Segundo lugar, Deus responde a Moisés no meio das suas crises, dizendo: eu tenho promessas para a sua vida. Deus lembra a Moisés isso, Ele já tinha falado, mas parece que nas nossas crises, amado, nós precisamos nos relembrar do que Deus já falou, de quem Deus é e de quem nós somos nele. Deus vai nos relembrando. Quantas vezes no Evangelho, e sobretudo nas cartas de Paulo, nas cartas apostólicas, o Senhor nos lembra o que Ele já fez, nos lembra de onde Ele nos tirou, nos lembra o que Ele faz na vida de outros, no seu povo, para nos lembrar que Ele tem promessa para a nossa vida. Se você está vivo, é porque Deus tem promessas para a sua vida. Glória a Deus. Versículo 4, o Senhor fala para Moisés, Êxodo 6:4: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança, eu tenho promessas dentro dessa aliança, eu prometi dar uma terra para vocês e eu vou dar. Amado, Deus prometeu que vai nos dar vida em abundância, e Ele vai nos dar. Deus prometeu que Ele nos restaura, e Ele vai restaurar. Deus prometeu que Ele nos liberta do pecado, e Ele vai nos libertar. Nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus, e nos mover
Sabe, tem muitas razões que nos mantêm buscando a Deus e as suas promessas. Nós precisamos amar a Deus e a vontade dEle. Nós precisamos amar a vontade de Deus. É isso que vai nos renovar na perseverança. É isso que vai nos renovar para continuar caminhando em fé. É essa convicção que Deus tem promessas para a nossa vida. Você tem uma aliança com o Senhor. Deus tem que lembrar Moisés: Moisés, Faraó está dificultando. Moisés, o povo está num momento endurecido, desanimado, mas eu continuo sendo Deus e as minhas promessas sobre vocês não mudam. As promessas de Deus continuam as mesmas sobre nós. Deus não muda de plano quando o nosso coração está em crise. Deus não muda de plano quando nós não estamos enxergando o plano. Deus não muda de plano quando nós erramos o caminho. Ele tem um plano para aquele que saiu do plano, para nos realinhar com o coração dele. Ele tem promessa. É dessa forma que Deus está curando o coração de Moisés, e espero que seja curando o seu e o meu. Em terceiro lugar, qual é a resposta de Deus às crises de Moisés? Deus diz para Moisés o seguinte: eu estou ouvindo as orações do meu povo. Eu estou ouvindo as orações dos meus filhos. Versículo 5, é muito interessante. Êxodo 6, versículo 5. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Moisés está em crises. Senhor, não dá para continuar, o povo não me ouve, as situações não mudam, o faraó está dificultando, o inimigo está com mais fúria e ira ainda, cresceu o ódio de faraó por nós. Deus está dizendo o seguinte: meu filho Moisés, eu sou o Senhor, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com esse povo, e você só está aqui, e as coisas só vão avançar, porque eu estou ouvindo as orações do meu povo. Não é você, Moisés, sou eu. Não é a sua força, é o meu poder. Não é a sua inteligência, é o derramar da minha graça, é a minha mão forte que vai tirar você do Egito. Amado, não se preocupe, é a mão forte de Deus que vai te dar graça no meio das suas lutas. É a mão forte de Deus que vai nos transformando. É a mão forte de Deus que vai nos dando vitórias sobre os obstáculos espirituais e naturais. Deus está dizendo que eu estou ouvindo as orações de vocês, continue orando. Moisés, ao invés de você duvidar no meio da crise, reconheça que eu estou respondendo as orações e vou continuar respondendo orações. O Senhor não muda. Nós temos uma tendência natural, todos nós, de às vezes definir Deus ou até o nosso momento pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são variáveis, enganosos. Você pode estar se sentindo super bem e estar totalmente enganado. Você pode estar se sentindo muito mal, mas está no centro da vontade de Deus. Não são os sentimentos que definem quem nós somos, mas é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa posição em Deus que define quem nós somos. Isso é fé. Então Deus está dizendo: eu estou ouvindo as orações de vocês, eu ouvi até aqui e vou continuar ouvindo. Então, ao invés de murmurar e desistir, desanimar, ore mais, busque mais, porque eu vou interferir nessa história. A história parece que está piorando, mas a mão de Deus continua estendida e Ele vai usar todas as coisas para a glória dEle. Quarto lugar, Deus, como que Ele vai renovar a fé de Moisés no meio das suas crises? Em quarto lugar, Deus fala o seguinte: Deus promete que vai resgatá-los e vai restaurar a identidade deles. Deus promete resgate e restauração. Resgate da mão do inimigo, vai tirá-los da mão do Egito, mas também restaurá-los na sua identidade, porque no versículo 6 diz assim: portanto diga aos filhos de Israel. Amado, Deus nos chama de filhos. Eu sou o Senhor e vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Deus está dizendo: eu vou tirar vocês desse cativeiro, dessa dor, desse trauma, desse lugar de escravidão, desse domicílio da tirania do inimigo, e eu vou estabelecê-los agora como meu povo, meus filhos. Agora vocês vão ter identidade, vocês vão saber quem vocês são em Deus. Amado, depois de grandes crises,
nós saímos mais fortes quando a gente está na presença de Deus, quando a gente mantém os olhos nele, quando a gente não desiste. Nós saímos mais convictos de quem Ele é, de quem nós somos e da autoridade que nós temos no nome do Senhor contra toda investida do maligno. Então Deus está prometendo aqui um resgate e uma restauração. Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, Deus queria restaurar a identidade deles como filho, como meu povo, como aqueles que pertencem ao Senhor. Amado, é impressionante isso. Todas as nossas crises, Deus tem propósitos maiores do que a resolução das crises. O propósito maior é nos moldar, é nos tornar mais íntimo dele, é se revelar a nós, é que a gente saia da crise o conhecendo mais, não só de ouvir falar, mas os nossos olhos vão vê-lo. Isso fala de revelação progressiva de Deus. Agora é impressionante, amado, o que fala aí na Bíblia, logo depois que Deus fala tudo isso com Moisés. Moisés recebe essa palavra, versículo 9, ele vai levar o povo, porque o povo também está em crise. Acredite, as suas crises representam muito de pessoas que estão perto da gente com as mesmas crises. E aí, olha o que diz o versículo 9, desse modo Moisés falou aos filhos de Israel. Eu penso que Moisés chegou ali muito encorajado, animado, mas o texto diz, mas eles não deram ouvidos a Moisés. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela é realista. A Bíblia nos coloca em contato com a realidade. A não ser se você lê a Bíblia de maneira romântica, somente alguns textos que você gosta, mas se você lê a Bíblia para compreendê-la como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, permanecer na palavra, você vai perceber que ela vai mostrar as crises, as dificuldades, a dureza de coração de pessoas como nós. E o texto diz que o povo não ouviu Moisés. Imagina, Moisés chegar e falar, Deus acabou de falar comigo. A gente lê a palavra revelada, escrita, e quantos que ainda duvidam, será que Deus está falando comigo? Será que não é apenas uma interpretação do próprio pastor que está lendo? Amado, ouça o Espírito Santo, ele fala através da palavra. Mas por que eles não ouviram? O texto nos mostra a razão. Olhe bem no versículo 9, eles não ouviram por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Irmãos, as nossas angústias, as nossas dores e o cansaço podem nos impedir de estar ouvindo o que Deus está querendo falar com a gente. Deus está falando, mas o nosso cansaço, às vezes as nossas frustrações, às vezes sobrecargas, cansaço até de muito trabalho, que não tem nada de ruim no trabalho, mas o excesso de trabalho já é um sintoma de que o nosso coração está dividindo a atenção que deveria ser ao Senhor acima de tudo, nos impedem de ouvir o que Deus está falando. E aí, Moisés mais uma vez entra em crise, irmãos. Versículo 10, o Senhor falou a Moisés dizendo, vai e diga a Faraó, fala para Faraó, que deixe os filhos de Israel sair da sua terra. Moisés respondeu dizendo, os filhos de Israel não me têm ouvido, como me ouvirá Faraó? Moisés então diz assim, como que eu vou falar para o Faraó, se o teu povo não me escuta? Muito mais Faraó. Às vezes a gente pensa assim, né? Se a gente está tentando às vezes discipular pessoas que fecham o coração, como que eu vou ter autoridade sobre o inimigo? E aí, irmãos, o que acontece aqui? Moisés volta à crise dele. No versículo de número 12 ele fala, e eu não sei falar bem. Sabe o que Moisés pensa? Que o problema era ele. Às vezes nas nossas crises a gente acha que o problema somos nós. A gente está tentando educar filhos, tentando ajudar pessoas, tentando até superar nossas próprias dificuldades, e quando a gente não consegue e vê às vezes uma resistência, a gente fala assim, o problema está comigo. Moisés diz, eu não sei falar, o problema é que eu não sou muito didático, eu não sou muito claro, eu não tenho tanto carisma. Às vezes a gente começa a entrar nessa autoacusação, não só Satanás é acusador, mas o nosso coração às vezes nos acusa. Lá em 1 João diz que a gente precisa andar na luz, confessar o Senhor, para que, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Amém, irmãos? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nós confessamos a Ele nossos pecados, nossas dores, nossas crises, e Jesus é poderoso para nos purificar, nos restaurar. E sabe qual é a resposta de Deus para Moisés em crise? Em crise diante do povo e diante dele mesmo. Está aí no versículo de número 13. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão, e lhes deu uma ordem. E lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó.
rei do Egito, deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Deus manda Moisés usar a autoridade. Deus fala: Moisés, use a sua autoridade. Não é que Moisés ia mandar em ninguém, nem gritar com ninguém, mas ele ia se mover agora pela convicção da palavra que estava nele. Ele não precisava esperar a mudança do povo, nem Faraó precisava mudar. Ele precisava estar convicto de quem ele era, de quem Deus é, e usar a sua autoridade. É declarar a palavra de fé, é abrir a boca e confessar a palavra, e não confessar somente as crises. Há momentos que nós devemos desabafar e falar das crises diante do Senhor, mas há momentos que nós temos que nos levantar diante de Faraó, diante das pessoas, e falar: o meu Senhor vive, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele vai cumprir as suas promessas, e falar isso em fé. Use a sua autoridade. Parece que Deus acorda Moisés dizendo: ande na autoridade e não movido pelas suas emoções, ande na sua convicção, use a sua autoridade com Israel e com Faraó. Jesus falava como quem tinha autoridade. Isso não significa que todos vão ouvir, mas significa que nós sabemos quem somos, e Deus vai nos usar para os propósitos dele sobre a terra. Nós não lemos o versículo 14 até o versículo 26, fala da genealogia do povo de Israel. É muito interessante, falando aí das 12 tribos e de onde vem cada um. No meio dessa crise de Moisés, parece que Deus está dizendo: eu quero mostrar para você que eu escolhi vocês em meio à história deste povo, em meio a famílias deste povo. Esse é um dos únicos textos que a genealogia fala das mulheres, das mães. Deus está falando: Moisés, você pode achar que você está no lugar errado, na função errada, incapaz, mas eu quero mostrar para você que eu estou escrevendo a sua história e a história desse povo desde o início. Eu sou o Senhor, e você está onde está porque eu tenho propósito neste lugar. Amém. É o que termina dizendo: desses, versículo 26, são estes, dessas famílias, da onde vieram Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tira os filhos de Israel da terra. Deus está dizendo: eu conheço a história, sua família, de onde você veio, e eu estou no controle de todas as coisas. E Moisés, versículo 28, no dia que o Senhor falou, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo que eu digo a você. Porém Moisés respondeu: eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? E Deus vai continuar falando com ele no capítulo 7. Veremos amanhã. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós não nos movemos por circunstâncias, por sentimentos. É verdade. Pai, nós nos movemos pela fé na Tua palavra, pela convicção de fatos que não vemos, pela expectativa gerada pela Tua verdade, da Tua palavra, a Tua palavra que foi implantada em nós. Nós oramos essa manhã para que cada crise que enfrentamos, possamos voltar a ouvir a Tua voz, possamos voltar para colocar diante do Teu altar, possamos nos levantar firmados na Tua palavra, nas Tuas promessas, em quem Tu és, e possamos, ó Deus, deixar o Senhor renovar a nossa verdadeira identidade de filhos chamados para o Teu projeto na terra, para o Teu propósito na terra e para o Teu propósito eterno. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fortalece nos nossos dias de crise e nos levanta para termos mais experiência e maturidade. Te louvamos e oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.